Olá pessoal, então vamos começar aqui a ver, o funcionamento do algoritmo simplex. Bom, então como a gente viu até agora, no último vídeo eu mostrei como que a gente consegue identificar se uma solução é vértice, sem olhar no gráfico, e aí eu mostrei lá um exemplo da gente tendo um problema de programação linear, calculando todos os vértices e achando a solução ótima, Então eu poderia resolver todos os problemas daquela maneira, achar todos os vértices, enumerar todos os vértices e pegar o melhor vértice, Só que qual que é o problema dessa abordagem, O problema dessa abordagem é que os problemas de programação linear podem ter um número muito grande de vértices, Um problema de programação linear, o número de vértices em geral, pode chegar a n fatorial, m fatorial vezes n menos n fatorial. E esse número aqui pode ser um número que vai explodir aí, um número muito grande. Então aí, para um problema pequeno, com 50 variáveis e 30 restrições, a gente tem esse número aqui, aqui, mil, milhões, bilhões, trilhões de vértices. Então não tem como você... isso aqui é um problema pequeno, um problema com 50 variáveis, para o mundo real hoje a gente trabalha com problemas com milhões de variáveis aí, certo? Então o ideal é que a gente tenha, ao invés de... Repare o seguinte, toda vez que a gente está encontrando um vértice, a gente está resolvendo um sistema de equações, A gente atribui valor zero a um conjunto de variáveis e calcula o valor das outras variáveis que restaram, Então o que a gente está fazendo é resolvendo um sistema. Então o ideal é que a gente tenha um método, que nos fale qual o sistema que eu devo resolver, que o próximo sistema que eu vou resolver vai ter uma solução melhor do que o sistema anterior, E dado que eu encontrei a solução ótima, que eu pare, que eu não preciso ficar resolvendo mais nenhum sistema, certo? Então, que identifique a solução ótima a partir do momento que eu tenho essa solução. E esse método ele existe, é o algoritmo simplex que eu vou mostrar passo a passo aqui agora, ok? Então, eu vou mostrar através de um exemplo, Então, vamos começar aqui. Então, a gente tem esse problema, O primeiro passo é colocar esse problema aqui na forma padrão, certo? Então, eu vou colocar na forma padrão aqui, Então, o problema vai ficar minimizar q de x, igual a menos 5x1 menos 3x2 sujeito às seguintes restrições, x1 aqui vai ficar o x2 3x1 mais 2x2, então aqui mais x3 mais x4 mais x5. Isso tem que ser igual a 18, igual a 6 e igual a 4, com x1, x2, x3, x4 e x5 maiores ou iguais a zero. Aí aqui, se eu quiser ser, posso colocar aqui mais 0 x3 mais 0 x4, se eu coloco 0 mais 0 x5. Então as variáveis de folga, elas entram nas outras equações aí, todos com coeficiente zero, Então eu vou fazer o método, a gente vai usar um quadro, o tableau, que o pessoal chama aí de quadro simplex, para resolver esse problema. Então, no quadro simplex, a gente vai trabalhar só com os coeficientes, a gente não vai trabalhar mais não vai trabalhar dessa forma aqui. Então, por exemplo, ali, na primeira equação, a gente tem 1, x1 mais 0x2 mais x3 mais 0x4 mais 0x5
igual a 4. Para a segunda eu tenho 0x1, né? 1x2, 0x3, 1x4, 0x5, 6 igual a 6, né? E para a última equação a gente tem 3, 2, 0, 0, 1, 18. E a linha da função objetivo vai ficar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, menos 5, menos 3, 0, 0, 0. E aqui é o Q de x, certo? Então, aqui é como se tivesse o igual, né? Igual a 4, igual a 6, igual a 18, igual a Q de x, ok? Bom, então, o primeiro passo do funcionamento do método é definir a solução inicial. Então, repare que nesse problema, né? A gente tem um problema com 3 equações, né? E 5 variáveis. Então, para resolver esse problema, esse sistema, eu preciso atribuir valor, eu preciso anular 2 variáveis e calcular o valor de outras 3, certo? Então, inicialmente, a gente vai fazer o seguinte: vamos anular as variáveis originais do problema. Se eu anular x1 e x2, repare que eu já tenho o valor direto aqui, né? Então, aqui é x3, né? Então, vai ficar x3 igual a 4, x4 igual a 6, x5 igual a 18. Então eu vou colocar aqui, ó, vão ser as minhas variáveis, né, que tem valor diferente de 0. Então aqui x3, x4 e x5. Então eu chamei aqui de VB, que são as variáveis básicas, as variáveis que têm valor diferente de 0. As variáveis que não estão aqui nessa coluna, elas são automaticamente igual a 0. Então na minha solução inicial, ó, a gente tem que x, né? O x1 vale 0, o x2 vale 0, o x3 vale 4, o x4 vale 6 e o x5 vale 18. Ok? E o Q de x vale 0, certo? Então, eu posso olhar os valores, né, de x diretamente aqui, ó, x3 igual a 4, x4 igual a 6, x5 igual a 18. Se não está aqui, vale 0. É automático. E o Q de x, né, se eu substituir aqui, né, os valores de x aqui, vai dar 0, né? Certo? Então, na primeira iteração do método simplex, as variáveis de folga assumem o valor, né, das equações, certo? E todas as variáveis originais do problema, elas são anuladas, ok? Então, esse é o primeiro passo do algoritmo. Bom, meu problema é de minimização, meu Q de x é igual a 0. Aí a pergunta que fica: essa solução é ótima? Será que eu consigo melhorar essa solução? Reparem que se eu olhar aqui para a função objetivo, né, eu vou ver aqui valores negativos, né? 2 valores negativos aqui. Isso indica que se eu aumentar o valor de x1, olha, x1 agora vale 0, né? Para cada unidade que eu aumentar o valor de x1, eu vou melhorar minha função objetiva em 5 unidades. Ou seja, se x1 passar a valer 1, a função objetivo vai passar a valer menos 5. Se x1 passar a valer 2, a função objetiva vai passar a valer menos 10. Da mesma maneira, ó, se x2 começa a valer 1, a função objetivo passa a valer menos 3. Se x2 passa a valer 2, menos 6 e assim sucessivamente. É proporcional ao que está aqui, ó. Então, olha só, eu já sei quando parar o meu método, né? Eu vou parar o meu método quando na linha da função objetivo não tiver ninguém mais negativo. Enquanto tiver alguém negativo aqui, quer dizer que eu posso melhorar. Então, se eu posso melhorar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de base, né? A minha base agora é formada por x3, x4, x5. E eu vou entrar com o x1 na base. Então, por que eu vou entrar com o x1? Porque é o mais negativo. Então, a regra é, né? Existe coeficiente negativo na linha da função objetivo? Se sim, a solução não é ótima, certo? Então, se existe, eu vou entrar com o mais negativo na base. Bom, então, ao entrar com o x1 na base, o que eu vou fazer com o x1? O x1 vai deixar de ser 0. Né? Se o x1 deixar de ser 0, lembre-se que para ter o vértice eu preciso ter 2 zeros aqui nessa linha aqui, né?
Então eu preciso ter duas variáveis nulas para ter o valor das outras 3 e essa solução ser um vértice. Então se o x1 vai deixar de ser 0, alguém tem que virar 0 aqui, ó. Ou x3 tem que virar 0, ou x2 tem que virar, ou x3 tem que virar 0, ou x4 tem que virar 0, ou x5 tem que virar 0, certo? E aí a pergunta que fica é, quem que vai virar 0? Como que eu vou saber quem que vai virar 0? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o que vai acontecer com cada uma das equações, né? Com cada uma das variáveis ao aumentar o valor de x1. Repare o seguinte, né? O valor de x2 ele é fixo, né? Ele não vai mudar. Então, para a primeira equação aqui, ó, a gente tem, né? x1 mais x3 igual a 4. x2 eu nem vou olhar, ó, porque como ele é, o coeficiente x1 é 0 aqui, o coeficiente de x2 não vai se modificar. Na última equação eu tenho que 3x1 mais x5 é igual a 18. Então, como eu falei, o x2 não vai entrar aqui porque o x2 ele vai permanecer 0. Então, como se não existisse. Então, olhando aqui, ó, a gente tem que x3, né, é igual a 4 menos x1. E aqui eu tenho que x5 é igual a 18 menos 3x1, certo? Olha só, repare o seguinte, todas as variáveis têm que ser maiores ou iguais a 0. Então, pela primeira restrição, pela primeira equação aqui, ó, o maior valor que x1 pode assumir é 4, né? x1 tem que ser menor ou igual a 4, porque se x1 for maior do que 4, o x3 vai ser um valor negativo. Pela segunda aqui, ó, por essa daqui, eu tenho que o x1, se o x1 for 6, o x5 vai ser 0. Então, o x1 tem que ser menor ou igual a 6, certo? Então, olha só, por aqui x1 menor ou igual a 4, por aqui x1 menor ou igual a 6. Quando que o x1 vai parar primeiro? Ele vai parar primeiro aqui, né? Quando ele chegar a 4, porque se ele chegar a 6, o x3 vai ficar negativo, né? Então, como ele tem que atender todas as restrições, todas as variáveis têm que ser maiores ou iguais a 0, o x1 não pode ser 6, né? Ele tem que ser igual a 4, o maior valor que ele pode ser. Então, quem vai sair da base, ou seja, quem vai zerar, vai ser o x3. Quando eu aumento o valor de x1, o x3 vai ser a primeira variável que vai zerar. E aí, eu não preciso fazer tudo isso aqui não, tá? A gente vai fazer de uma maneira bem mais simples. Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, a gente vai pegar o lado direito e dividir pelo coeficiente da coluna aqui, ó. Então, 4 dividido por 1 igual a 4. Aí, aqui, ó, 6, né, dividido por 0. Não existe divisão por 0, né, gente? Se dividir por 0, a calculadora vai explodir a cara de vocês aí, certo? Então, como é 0 aqui, não sai da base. E aí, o outro teste é 18 dividido por 3 igual a 6. E aí eu vou escolher o menor, certo? O que poderia acontecer aqui também? Uma outra situação. Vamos imaginar que aqui fosse negativo. Se aqui fosse negativo, o que iria acontecer? A equação seria menos 3x1 mais x5 igual a 18. Então, x5 seria igual a 18 mais 3x1. Então, repare que quando eu estou aumentando o valor de x1, né, x1 está deixando de ser 0, o x5 está aumentando, né? Então, eu estou aumentando o valor de x1, estou aumentando o valor de x5. Então, também não seria uma opção para sair da base. Então, toda vez que o valor, né, é negativo ou 0, eu nem faço o teste.
eu só vou fazer o teste com os coeficientes que forem positivos nessa coluna aqui, ó, na coluna de quem está entrando na base, né? Então, ali é positivo, né? Eu faria o teste, mas de qualquer maneira quem vai sair aqui é o x3. Então o x1 ele vai entrar no lugar de x3 na base aqui, ok? Então a minha nova base, né, vai ser a minha nova base vai ser x1, né? x1, x4 e x5, certo? E aí, reparem o seguinte, quando na primeira iteração, né, eu consegui, né, já saber os valores das variáveis, porque eu tinha, né, esse formato aqui, né, das minhas variáveis básicas, ó. Olha só, aqui era uma matriz identidade, né, certo? E aqui estava tudo zerado. E agora, reparem, né, não é mais, né, quando x1 entra na base, ó, aqui está 1, 0, 3 e menos 5. Então o que eu vou fazer, ó, eu tenho que fazer essa coluna do x1 ficar igual a essa coluna do x3 aqui, né? Ou seja, só esse valor aqui diferente de 0 e o resto tudo 0. Igualzinho, está no x3 aqui, ó. Então, para isso eu vou ter que fazer algumas operações de pivoteamento, né? Então, olha só, reparem, na primeira linha, aqui já é 1. Então, eu não preciso fazer nada, é só repetir essa linha aqui, ó. Então, vai ficar 1, 0, 1, 0, 0, 4. Na segunda linha, também já é 0 aqui, ó. Eu não preciso fazer nada, é só repetir essa linha também. Então, vai ficar 1, 0, 0, 1, 0, 6. Agora, na terceira linha, o que vai acontecer? A linha 3 vai ser igual a linha 3 L, né? Linha 3 linha vai ser igual a linha 3 menos 3 vezes a linha 1, né? Então eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar por menos 3, né? E somar aqui, né? Então vai ficar, ó, 3 menos 3 vezes isso, 0. 2 menos 3 vezes isso, 2. 0 menos 3 vezes isso, menos 3. 0 menos 3 vezes isso, 0. 1 menos 3 vezes 0, 1. E 18 menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, 18 menos 12, 6. A linha da função objetivo, que é a L4, linha vai ser igual a L4 menos mais, né, 5 linha 1. Então, menos 5 mais 5, 0. Menos 3 mais 0, menos 3. 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E Q de x mais 5 vezes 4. Então, Q de x mais 20. Certo? Então, esse aqui seria o nosso primeiro quadro, né, depois da nossa primeira iteração. Certo? Deixa eu pegar aqui para a gente continuar. Bom, então olha, chegamos nesse ponto, né?
chegamos nesse ponto aqui, nessa solução. Agora essa solução aqui, ó, qual que é o valor dessa solução? x1 igual a 4, x2 se não está aqui é igual a 0, x3 se não está aqui é igual a 0, x4 é igual a 6, x5 igual a 6 e o Q de x. Agora repare o seguinte, ó, essa soma aqui, né, é o seguinte, ó, 0 vezes x1, 0, menos 3 vezes x2 é 0, 5 vezes x3 é 0, 0 vezes 6 é 0, 0 vezes x5, né, 0 vezes 6 é 0. Então, esse lado aqui tudo soma 0, certo? E isso aqui é igual a Q de x mais 20. Então, quanto que vale Q de x? Q de x é igual a menos 20, né? Então, é só trocar o sinal do que está aqui, ó, certo? Repara que essa solução não é ótima, né? Por que ela não é ótima? Porque, olha só, a gente tem um coeficiente negativo na linha aqui, ó, né? Na linha do 2, na coluna do 2 aqui, né? Então, isso indica que o x2 agora entra na base. Então, vamos entrar com o x2 na base. Então, se o x2 entra na base, quem que sai? Aí, ó, o x1 não pode sair, porque aqui é 0. Aí aqui pode sair, ó, então vai ficar 6 dividido por 1 igual a 6 e 6 dividido por 2 igual a 3. Então, quem que sai da base? Sai o x5, certo? Então, vai sair o x5 da base. Então, vamos fazer aqui as operações, né, para o x5 sair da base. Então, aqui vai ficar a nossa nova base, vai ficar x1, x4, x2. Então, vamos fazer aqui, né, as operações de pivoteamento para transformar, né, a coluna do x2 para ficar igual a coluna do x5. Ó. Então, tem que ficar 0, 0, 1, 0. Então, a primeira operação aqui, ó, que eu vou fazer vai ser na própria linha da função, na própria linha pivô aqui, né? Então, aqui seria a L duas linha 3, ela é igual a L' 3 dividido por 2, né? Porque eu preciso transformar esse cara aqui em 1, então eu vou dividir a linha toda pelo próprio pivô. Então isso sempre vai ser verdadeiro, né? Na outra a gente não dividiu porque já era 1, né? Ou seja, é a mesma coisa de dividir por 1. Então não importa o valor que tiver aqui como pivô, obviamente vai ser um valor diferente de 0, né? Porque senão eu não posso nem fazer o teste. Então eu vou dividir pelo pivô e vou obter a nova linha pivô. Então a nova linha pivô vai ser 0, 1, menos 3 sobre 2, 0, 1 sobre 2 e 3, certo? Aí a primeira linha aqui já é 0, então é só repetir, ó. Então é 1, 0, 1, 0, 0, 4. A segunda linha é só fazer, né, a L duas linha 2 é igual a L linha 2 menos a linha pivô nova, né? Eu posso fazer a operação tanto com a linha pivô nova ou com a linha pivô antiga, que na verdade elas são múltiplos, né? Então vai ser menos a L duas linha 3. Então vai ficar, né? Ó, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 3 sobre 2, fica 3 sobre 2. 1 menos 0. 0 menos meio, fica menos meio. E 6 menos 3, fica 3. A linha da função objetivo, que é a linha 4, duas linhas, fica igual, né, a L' 4 mais 3 vezes, né? Mais 3 vezes a nova linha pivô, mais 3 vezes essa linha aqui. Então vai ficar 0 mais 0, menos 3 mais 3, 0. 5 menos 3 vezes 3 sobre 2 vai dar meio. 0 mais 0 e 0 mais 3 vezes meio, 3 sobre 2. E aqui, Q de x mais 3 vezes 3, né? Então vai ficar mais 29. E aí repare, ó, agora nós temos nossa solução, novo x agora é
x1 igual a 4, x2 igual a 3, x3 igual a 0, x4 igual a 3, x5 igual a 0. E o Q de x é igual a menos 29. Repare que essa solução ela é ótima, tá? E eu posso afirmar que essa solução, além de ótima, ela é única. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Pelo seguinte motivo, ó. Repare que a minha base é formada por x1, x4 e x2, ó, que são os caras que estão diferentes de zero aqui, né? Certo? Quem que está fora da base? O x3 e o x5, né? E os coeficientes dele aqui na função objetiva, eles são maiores do que zero. Isso indica que se eles entrarem na base, ou seja, se eles gerarem um novo vértice, esse novo vértice vai ser pior do que o vértice atual, certo? Se algum desses coeficientes fosse zero, eu teria infinitas soluções ótimas, né, entre os dois vértices aqui, ó, certo? Mas, como esses coeficientes são maiores do que zero, eu tenho que a solução é ótima e única. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou mostrar um outro exemplo. Bom, então vamos fazer esse exemplo aqui agora para a gente pegar melhor aí todos os conceitos. Então, o primeiro passo, ó, tem o problema, né? Vamos colocar na forma padrão. Então, na forma padrão aqui a gente vai ter, né, minimizar Q de x igual a menos x1 menos x2, sujeito a 5x1 mais 5x2 mais x3 igual a 15 e x1 mais x4 igual a 2, com x1, x2, x3, x4 maior ou igual a 0. Então, colocando aqui, né, no primeiro quadro, o que a gente vai ter, né? Como vai ter aqui, ó, 5, 5, 1, 0, 15, 1, 0, 0, 1, 2, menos 1, 0, 0, Q de x. E aí, primeiro passo, né, anulo, né, as variáveis originais do problema, ó, x1 e x2, e coloco x3 e x4 na base. Então, x3 e x4 são a base. Então, minha solução inicial, ó, é x é igual x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 15, x4 igual a 2 e Q de x igual a 0. É a solução ótima? Não é, né? Porque eu tenho coeficiente negativo aqui, ó. Aí, reparem que empatou, né? Vou colocar o mais negativo. Então, como empatou, eu posso escolher qualquer um. Vou escolher aqui, a gente vai escolher, depois eu vou explicar por quê. A gente vai escolher sempre do que tiver o menor coeficiente. Então, entre x1 e x2, o menor coeficiente é x1. Então, eu vou pegar aqui, para entrar na base, o x1. Então, tem que escolher quem que vai sair da base agora. Aí, eu vou fazer a conta, ó. 15 dividido por 5 igual a 3, né? 15 dividido por 5 igual a 3. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 igual a 2. Então, vai sair aqui, vai sair o x4. x4 sai da base. Então, minha nova base vai ser formada por x3 e x1. Então, eu vou ter a base aqui formada por x3 e x1. Certo? Então, repare que aqui, né, o pivô já é 1, então eu vou só repetir essa linha. Então, a linha vai ficar 1, 0, 0, 1, 2. Essa linha aqui, eu preciso zerar esse cara aqui, ó. Então, ela vai ficar, né, vai ser a L'1 é igual a L1 menos 5L2, né? Então, vai ficar 5 menos 5, 0, 5 menos 0, 5, 1 menos 0, 1, 0 menos 5, menos 5,
E 15 menos 5 vezes 2, né? 15 menos 10 vai dar 5. A última linha, ó, é só somar com a linha pivô. Então vai ficar a L' 3 é igual a L3 mais L2. Então vai ficar 0, menos 1, 0, 1 e Q de x mais 2. Então minha solução até o momento, né, é x igual x1 igual a 2, x2 igual a 0, x3 igual a 5, x4 igual a 0 e Q de x igual a menos 2. E ainda não é a solução ótima, certo? Então vamos fazer pegar aqui a próxima iteração, vamos fazer em outra página aqui. Deixa eu copiar isso. Vou colocar aqui. Então, como a solução não é ótima, eu vou ter que entrar com o x2 na base. Quando eu entro com o x2 na base, reparem que não tem mais outra opção para sair, é só o x3. Ó. Né? Como aqui é 0, eu não posso dividir 2 por 0. Então, vai sair o x3. Então, no meu próximo quadro, a gente vai ter na base o x2 e o x1. E aqui eu vou ter que dividir essa linha por 5. Então, L1 duas linhas é igual a L1 linha sobre 5. Então vai ficar 0, 1, 1 quinto, menos 1 e 1. A segunda linha eu vou só repetir, já é 0, então 1, 0, 0, 1, 2. E aqui a L duas linha 3 vai ser a L linha 3 mais a L duas linha 1, né? Então a linha não, essa linha aqui, né? Então vai ficar 0, 0, 1 quinto, 0, né? Que é 1 menos 1 e Q de x mais 3. Então repare que agora nossa solução é ótima, né? Temos agora a solução ótima do problema, com x igual a x1 igual a 2, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 0 e Q de x igual a menos 3. E reparem que agora essa solução, ó, ela não é única. Eu tenho outro vértice ótimo. Se eu entrar com x4 na base, a solução vai permanecer com Q de x igual a 3, então menos 3, né? Então eu tenho uma outra solução ótima. Vamos fazer esse teste aqui. Por que eu sei isso? Porque o x4 ele tem coeficiente 0 aqui na linha da função objetivo. Então eu posso entrar com x4 que eu não vou alterar o valor da função objetivo, né? Então, se eu entrar com x4, repare que tem que sair ao x1, né? Então, porque aqui é negativo. Então, ficaria aqui o x4 e o x2 na base, né? Então, aqui já é 1, é só repetir essa linha, não vou mudar. Então, 0, 0, 1, 2. E vou somar aqui, ó, porque, né, essa linha mais essa eu vou conseguir zerar aqui. Então, vai ficar 1, 1 sobre 5, 0 e 3. E a linha da função objetiva eu não modifico. 0, 0, 1 sobre 5, 0 e Q de x mais 3. Então, repare que a solução né, o valor, né, não muda. Mudou só os valores de x, né? Ficou x1 igual a 0, x2 igual a 3, x3 igual a 0, x4 igual a 2, né? x4 igual a 2 e o Q de x igual a menos 3, né?
Então, na verdade, olha só, eu estava no ponto, né? 2, 1, 0, 0, agora eu estou no ponto 0, 3, 0, 2, né? E a reta que liga esses dois pontos vale menos 3. Então, isso indica que essa reta que liga esses dois pontos, toda vale menos 3. Então, eu tenho infinitas soluções entre esses dois pontos aqui, certo? Então, nós vimos, né? O que acontece quando é solução ótima e única, o que acontece quando é infinitas soluções, certo? Que o coeficiente, né, de uma das variáveis não básicas, ou seja, que não está na base, é igual a zero, né? Aqui quem não está na base é o x1 e o coeficiente dele é igual a zero. Então, se eu quisesse entrar com o x1 da base, eu ia voltar para esse vértice aqui. Ok? Então, no próximo exemplo, a gente vai ver o que ocorre quando a solução é ilimitada. Bom, então vamos ver um outro exemplo aí agora, né? Então, como sempre, né, a gente começa colocando o problema na forma padrão. Né? Então, na forma padrão, repare que aqui agora o problema é de maximizar, né? A gente não tinha feito nenhum assim ainda. Então, vai ficar minimizar menos q de x, que é igual a menos x1 menos 3x2, sujeito a x1 menos 2x2 mais x3 e menos x1 mais x1, menos x1, tá certo, menos x1 e aqui é menos x1 mais x2 mais x4 igual a 3, que aqui igual a 4, e todo mundo maior ou igual a 0, né? Então vamos começar colocando no quadro, e aí a gente já sabe, né, que vamos zerar inicialmente as variáveis originais do problema, e minha base vai ser formada por x3 e x4. Então aqui vai ficar 1, menos 2, 1, 0 e 4. Deixa eu melhorar isso aqui, menos 2, menos 1, 1, 0, 1 e 3. E a linha da função objetivo, menos 1, menos 3, 0, 0, menos q de x, certo? Então, nossa primeira solução, ela é dada, vou colocar aqui, que acho que dá para fazer tudo aqui. X é igual a 0, x1 igual a 0, né? X2 igual a 0, x3 igual a 4, x4 igual a 3, q de x igual a 0. Então, nosso segundo quadro, vou fazer aqui, a gente vai entrar, né, na base com o x2, né, que é o mais negativo aqui. Aí repare que quando eu entro com o x2, eu não posso sair com o x3 porque é negativo, então a única opção é sair com o x4. Aqui já é 1, então é só repetir a linha. Então minha nova base, né, vai ser entre x2, né, no lugar de x4. Então vou repetir essa linha ali, vai ficar menos 1, 1, 0, 1, 3. A primeira linha vai ser essa linha menos 2 vezes essa, né? Então, na apostila que eu vou colocar, tem todos os cálculos lá, tá? Então, vai ficar, né, essa linha. Na verdade, essa linha mais 2 vezes essa, né? Então, aqui vai ficar 1 mais 2 vezes menos 1, então vai ficar menos 1. Menos 2 mais 2, 0. 1 mais 2 vezes 0 é 1. 0 mais 2 vezes 1 é 2. E 4 mais 2 vezes 3, 4 mais 6 é 10. A linha da função objetivo, eu preciso zerar aqui, né? Então vou somar a linha da função objetivo mais 3 vezes essa linha aqui. Então aqui vai ficar menos 4, 0
0, 3 e menos q de x, né, mais 3 vezes 3, mais 9. Então meu x agora, ó, x é igual a x1 é 0, x2 é 3, x3 é 10, x4 é 0. E o q de x, ó, repara o seguinte, agora menos q de x mais 9 é igual a 0. Então menos q de x é igual a menos 9. Menos q de x igual a menos 9 quer dizer que q de x é igual a 9, né? Então aqui eu não preciso, né? Na verdade eu vou manter aqui, né, o mesmo sinal aqui, ok? Aí então agora a gente ainda não está na solução ótima, né? Eu preciso entrar agora com o x1. Só que quando eu vou entrar com x1, ó, reparem que eu não consigo sair nem com o x3 nem com o x2, porque todos os valores dos dois eles aumentam quando eu aumento o x1 também. Então isso quer dizer que a solução é ilimitada. Ok? Então solução ilimitada está terminado aqui, né? Então reparem que realmente, ó, se eu jogar, né, o x1 para o infinito aqui, ó, e vou aumentando o valor de x2, ele vai compensando aqui, né? Aqui da mesma maneira, se eu jogar para o infinito aqui, o x2 também pode aumentar, que vai sempre ficar, né, aumentar na mesma proporção, vai sempre ficar menor ou igual a 3 e aqui menor ou igual a 4, né? Então a solução é ilimitada, beleza? Então a única situação que a gente não viu por enquanto no simplex é quando a solução é inviável, né? Mas para mostrar quando a solução é inviável, eu vou ter que entrar numa outra parte da matéria, que é o simplex das duas fases, ok? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo.